Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova, eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. Voltamos com a terceira parte, a parte final. Nós trouxemos para finalizar uma narrativa bíblica, histórica e arqueológica sobre hebreus, judeus, samaritanos, a origem dos israelitas, né? Esse nome, essa nomenclatura utilizada, qual a diferença, né? Porque que ao invés de 12 tribos você tem hoje os israelitas divididos basicamente em descendência, costumes e tradições samaritanas, judaicas, suas crenças, seus costumes. Você vai conseguir compreender melhor nesse vídeo final porque que o judeu ele não é mencionado dentro da Bíblia. A palavra judeu não é mencionado dentro da Bíblia, e sim israelita. Você vai perceber por que, que o que eles chamam de Jesus hoje não é mencionado que ele seria um judeu, ou muito menos que os seus seguidores seriam judeus messiânicos. Você vai entender o porquê disso. Espero que você fique conosco até o final. Se você gostou, compartilhe, né? Deixe um joinha pra gente. Vai ajudar bastante o vídeo a alcançar mais pessoas. E sem enrolar, vamos ao assunto. Primeira parte, nós queremos fazer uma leitura de Gênesis 11 para conceituarmos você dentro do contexto em que estamos vivendo. E aconteceu que toda a terra, linguagem uma e palavras umas. Então, Gênesis, porque você está falando da linguagem que esses caracteres não são hebreus, por que você está usando? Porque é o que nós temos no momento. Nós temos só esses caracteres aqui, judeus, com sinal maçoreta. E acredito eu que um pouco melhor do que a escrita que nós temos em nossa mão hoje, João Ferreira de Almeida e uma série de outras. Então, por enquanto, o trabalho nosso é esse. Nós vamos crescendo em conhecimento, melhorando, retirando os vinhos, né, do tradicionalismo pagão, e nós estamos utilizando essa versão por enquanto, que é o que nós encontramos de melhor até o momento. Então, Gênesis, capítulo 11, vem dizendo que havia uma linguagem só. Então vamos fazer um paralelo. O título do estudo sempre foi: você estaria vivendo uma mentira espiritual? Como que a gente percebe que não escolhemos no que cremos, e sim os povos, os costumes, o local onde nós nascemos foi o que escolheu. Imagine vocês agora que nessa época, no momento em que a Torre de Babel está sendo construída, só havia uma linguagem. O povo só conhecia aquilo. Era exatamente a linguagem e as palavras eram as mesmas, não existia diferença no mundo. E o que o texto diz mais? Aqui mais abaixo a Mariane vai ler o verso 7. Vamos, desçamos e confundamos ali a linguagem deles, que não entendam cada um a linguagem de o outro dele. E espalhou a eles desde ali sobre as faces de toda a terra e pararam. Perceba que nós temos dentro do contexto bíblico aqui uma explicação referente ao Babel, né? A torre que era para ser feita para atingir o céu e tudo mais, e por necessidade eles fizeram uma confusão de línguas. Dentro desse contexto de lá para cá, até o presente momento, nós vínhamos pensando erroneamente, ou pelo menos entendíamos assim, que a língua hebraica hoje apresentada, com esses caracteres que vocês estão vendo aqui através dessa leitura, que poderia ser a linguagem do Criador. Essa língua, mas nós mostramos nos vídeos anteriores, se você não viu o primeiro e o segundo, que essa linguagem aqui, ela é judaica e não é hebraica. E esse tetragrama, ele é judaico e impossível de ser um tetragrama hebraico, nós mostramos nos outros vídeos. O que isso quer dizer para nós? Imagine que você nasceu num berço judeu. O que vai conter os seus pensamentos? O que está na sua mente.
o que está gravado, o seu conhecimento, a sua perspectiva de vida. A simulação do que aconteceu lá atrás é feita através de livros, através de filmes, através de seriados, através de explicações religiosas. Então aquilo que você conhece, querendo você ou não, já é direcionado. Então cabe a você agora saber se manipularam a sua escolha mais para o positivo ou mais para o negativo. Se aquela manipulação que você e eu e que todos nós sofremos, porque nós dependemos, nós não estávamos vivos nesse momento da história, se essa simulação, se esse enredo todo apresentado, se ele está próximo do que é verdade e das nossas vivências hoje. Porque diferentemente de Abraão, que o Criador falou com ele, diferentemente de Moisés, o Criador não chegou para nós hoje, no momento, e disse assim, olha, sai da tua parentela, sai da tua casa, eu vou te levar para um lugar que eu vou fazer de você uma nação. Não, nós contamos com os costumes e as tradições desse povo. E se você for ler a história de Abraão aqui, você vai perceber que em um determinado momento Abraão começa a errar, né? Ele tem um filho com a egípcia, olha aí na sua Bíblia para você ver. E o Criador diz para ele, olha, ande em retidão e eu vou cumprir as minhas promessas. Ou seja, o Criador está chamando a atenção do camarada, falando, meu amigo, falei para você que ia dar um filho seu e Sara. Então você percebe que todos nós erramos, somos todos imperfeitos. E não existe uma família perfeita aqui do outro lado do vídeo. Eu, minha esposa e meus filhos, nós estamos aprendendo também. E nós temos maturidade suficiente para não julgar. Não é porque o irmão ou a irmã continua conosco e às vezes acha que deve usar o nome, que nós vamos achar que essa pessoa está perdida. Não, nós não julgamos. Isso não funciona aqui desse lado da tela. Tá certo? Então, seguindo esse ponto de partida, olha só que interessante esse vídeo. Ali acima nós vimos uma tribo que eles consideram hoje, né, como que eles fazem essa consideração? Eles consideram israelitas, ou melhor, descendentes dos hebreus. Como que é feita essa consideração? Imagine você que nos dias em que nós estamos vivendo hoje, você não consegue, através do tipo sanguíneo, dizer assim, olha, a gente faz um exame de sangue lá na família do Rogério para ver se ele é descendente dos hebreus. Eles dizem que tem como fazer isso. Por quê? Porque eles pegam o sangue de um rabino, né, de um das suas descendências ali, e compara para ver se tem. Eles olham pelo nome, aliás, pelo sobrenome, e além do sangue e do sobrenome, eles utilizam uma outra forma de ver, que são os costumes e o tradicionalismo. Então, quando eles visitaram essa tribo para reconhecê-la como descendentes dos hebreus originais, eles avaliaram os costumes e as tradições da tribo. Se essa tribo usa o termo Adonai, Elohim, eles são considerados judeus ou hebreus. Para aqueles que intitulam as miscigenações hoje, os povos, aqueles que dão título, ó, esse povo aqui é natural, esse povo aqui, e eles dizem estar juntando as 12 tribos de Israel espalhadas pelo mundo. Dessa forma, ou as 10 tribos, assim como você queira acreditar, né? Mas enfim, esse é o papel deles hoje. Mas a junção que eles fazem é completamente o oposto. Você imagina hoje um judeu, ele arrebanhando o povo. Como é que ele chega no povo? Desse jeito, ó.
O camaradinha tem uns cachinhos do lado, né? É um costume. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou colocando aqui a forma que é observada. Sim, tem. Opa, é uma característica. Pelas vestes, né? Eu vou morar pelas vestes. O camarada, mas a tribo lá o pessoal tava quase peladão, né? Com pouca roupa e tudo mais. Mas enfim, a pronúncia, as palavras, o tradicionalismo, o costume é o que identifica para eles hoje. Em contraste com a escritura que nós encontramos lá no livro de Levíticos, que o meu sinal entre mim e vós está aqui. E o Criador coloca lá, ó, essa festividade, aquela festividade, são os meus sábados. Aliás, são as minhas festividades, né, que eles chamam de Shabá hoje em dia. Embora nós sabemos que tudo isso foi modificado ao decorrer da história, nós já mostramos isso aqui nesses vídeos, em outros vídeos, se você não viu, é importante você perceber, mas o Criador identifica o povo dele de outra forma e diretamente através da adoração. Entende? Essa é a identificação. A quem está indo a adoração, de que forma está sendo feita a adoração. Entende? Essa é a forma que a Escritura menciona. É óbvio que está lá na Torá, nós temos, vou usar esse termo para você compreender, nós temos lá referências a respeito da vestimenta, a respeito do asseio, como que deve se portar, tanto a quem é levita, você tem para o sacerdócio da casa, o sacerdócio do templo, tudo mais, você tem toda essa orientação. Mas em todo o contexto, está dentro do contexto da Escritura e nada fora, que é o que nós não vemos hoje dentro do meio judaico, né? O meio judaico hoje é diferente do que é apresentado. Mas vamos ver o que a história diz e vamos ver o que nós encontramos aqui dentro dessas informações que nós trouxemos para vocês. Os israelitas eram uma confederação de ferro e de tribos de língua semita do Antigo Oriente, que habitavam uma parte de Canaã durante os períodos tribal e monárquico. Na Bíblia hebraica, o termo israelitas é usado alternadamente com o termo 12 tribos de Israel. Então, enquanto imperava a monarquia, né, um reinado, e você tinha tribos também imperando, né, líderes, cabeças dessas tribos, nós temos a utilização do termo israelita, certo? Então, é um termo utilizado. A Bíblia hebraica fala o que, Mariane? Embora relacionados aos termos hebreus, israelitas e judeus não são intercambiáveis em todos os casos. Israelitas e Israelim refere-se ao povo que a Bíblia hebraica descreve especificamente como os descendentes diretos de qualquer um dos filhos do patriarca Jacó, mais tarde chamado de Israel, e seus descendentes como um povo também são chamados coletivamente de Israel, incluindo converte a sua fé na adoração do Deus nacional de Israel, Yahweh, Yahvé ou Yahweh. Hebreus, Ivrim, ao contrário, é usado para denotar os antepassados imediatos dos israelitas que moravam na terra de Canaã, os próprios israelitas e os descendentes antigos e modernos dos israelitas, incluindo judeus samaritanos. Judeus, Yehudim, é usado para denotar os descendentes dos israelitas que se uniram quando a tribo de Judá absorveu os remanescentes de várias outras tribos israelitas. Então, é importante nós compreendermos de todo esse contexto aqui é que o termo israelita é referente à descendência encontrada nas 12 tribos de Israel, certo? Que foi um nome dado, nós vamos ler mais abaixo aqui, a um descendente direto de Abraão, que por conta do próprio Criador, segundo a historicidade bíblica, dentro do contexto, né, a referência bíblica, esse rapaz recebeu o nome de Israel. E a partir dele surgiu então essas 12 tribos. Posteriormente, como diz o texto aqui, a tribo de Judá, ela absorve remanescentes vindo de outras tribos
todas para ele. Então você tem uma mistura de costume aqui judeu e uma mistura de costume também samaritano. Embora a terminologia judeu, o Yahudim, ela é utilizada para denotar uma parte desse povo, tá certo? Durante o período da monarquia dividida, israelitas era usado apenas para se referir aos habitantes do reino do norte de Israel, e só foi estendido para cobrir o povo do reino do sul de Judá no uso pós-exílico. Então havia também uma divisão, e pós o exílio passou a cobrir toda os dois extremos, né? O norte e o sul. Acredito que talvez em forma de profética, né? Dentro lá do livro de Daniel. Os esforços para confirmar as origens bíblicas dos israelitas por meio da arqueologia, uma vez amplamente difundidos, foram amplamente abandonados como improdutivos, com muitos estudiosos vendo as histórias como narrativas inspiradoras de mitos nacionais com pouco valor histórico. Então, existem mitos que fazem fomentar ideologias dentro da arqueologia. Isso é antigo. Porque hoje é muito comum e muito fácil você ter um conhecimento talvez mais agradável, mais atrativo. Nós temos a televisão, nós temos o vídeo, o áudio, né? Mas nessa época aqui, imagine vocês, como que a mente das pessoas eram formadas? Através do que encontrava escrito, através das escolas, certo? Através das instituições religiosas, seja qual for, era assim que era formado a opinião. Então, desde que o mundo é mundo, eu quero que você compreenda que a formação das ideologias sempre são direcionadas. Alguém vai escrever sobre o assunto, nós vamos encontrar aquilo escrito, que, por exemplo, posteriormente, você imagine já logo após exílio babilônico, você tem um povo, talvez no meio toda aquela população, carente em conhecer a verdade, assim como você encontra conhecer o que é correto, e não a palavra verdade, mas conhecer o que é correto. Então você encontra, como Daniel, por exemplo, você encontra ele no meio daquele povo, com dificuldade para compreender o que era apresentado a ele. Então imagine, o que ele fazia? Dentro do próprio livro dele, você vai perceber que ele recorria a livros de profetas. Então a opinião dele também era formada a partir do que ele encontrava escrito lá naquela época, seja escrito ou seja transmitido oralmente. Com base nas evidências arqueológicas, de acordo com o relato arqueológico moderno, os israelitas e sua cultura não conquistaram a região à força, mas em vez disso se ramificaram dos povos cananeus indígenas, que por muito tempo habitaram o Levante meridional, a Síria, o antigo Israel e a Transjordânia região, através de uma evolução progressiva de uma distinta monolastrística, mais tarde cimentação como monoteística, religião centrado no Senhor. A consequência do monolatrismo centrado em Yahweh, Yahvé ou Yahweh, do politeísmo cananeu começou com o Yahwismo, a crença na existência de muitos deuses e deusas no panteão cananeu, mas com adoração consistente apenas a Yahweh. Então, como nós já mostramos nos vídeos, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, nós temos uma série aí, se você não viu no canal, nós mostramos como que cresceu essa crença em todas essas divindades. Porque dentro do contexto de crenças da época, quando essa fé, essa orientação escriturística e verbal vem para uma determinada região, né, a Transjordânia, por exemplo, você percebe que ali, o que é trazido ali para o cananeu agora, para aquela região, e o que encontra ali? Um panteão de deuses. Encontra a crença em vários deuses. Por isso que você encontra várias terminologias para o Criador, né? Elohim, Adonai e uma série de outras. Então, segundo os historiadores, a origem está aqui.
embora haja um esforço, a gente percebe por parte da história de uma quantidade de pessoas em desvincular a divindade única, né, que seria o que chamamos hoje de monoteísmo, né, um único criador, dos outros, né, desse politeísmo todo, desses vários deuses, há um tentar de fazer esse ajuste, né, de manter a crença só. Agora, o que nós estamos discutindo aqui nesses 3 vídeos não qual seria a escrita correta, qual seria a forma exata de escrever o nome do Criador. Não, nós não. A preocupação, embora já tenha sido essa anteriormente, mas não é a preocupação hoje. Por quê? Porque a preocupação nossa seria como pronunciar essa escrita. Sendo que nós não vivemos. E nós dependemos de uma demanda escriturística. Eu estou falando de lá, não estou falando de agora. Porque não tinha áudio, não tinha vídeo, não tinha uma câmera sequer. Ninguém tem alguém gravado ali dessa época pronunciando o nome do Criador, dizendo, o Criador apareceu para mim. Você não tem um Moisés, você não tem um vídeo de Moisés, você não tem nada. Você tem registros escriturísticos que passaram por todos esses povos aqui. Mas vamos seguir. Junto com uma série de práticas de culto, isso deu origem a uma identidade de grupo étnico israelita separada. A transição final de sua religião baseada no Senhor para o monoteísmo e a rejeição da existência de outros deuses cananeus separou os israelitas e seus irmãos cananeus. Os israelitas, no entanto, continuaram a manter várias semelhanças culturais com outros cananeus, incluindo o uso de um dos dialetos cananeus, o hebraico, que é hoje o único descendente vivo desse grupo de línguas. Então, eles colocam aqui dentro dos termos históricos, vou deixar a referência para vocês no vídeo, que abaixo do vídeo vocês vão perceber que eles colocam que houve uma segregação, uma separação, né, de grupos. E apesar de manter, né, esse dialeto cananeu, né, que eles dizem que é separado até hoje como linguajar hebraico ou caractere hebraico, que nós já mostramos aqui que não é, né, impossível de ser. De acordo com a narrativa religiosa da Bíblia hebraica, a origem dos israelitas remonta os patriarcas e matriarcas bíblicos Abraão e sua esposa Sara, por meio de seu filho Isaque, sua esposa Rebeca e seu filho Jacó, que mais tarde foi chamado Israel, de onde deriva o seu nome, com suas esposas Lia e Raquel e as servas Zilpa e Bila. Os israelitas são a linhagem étnica da qual os judeus e samaritanos modernos traçam originalmente sua linhagem. Então, você conhece toda a história, né? Se você não conhece, pode ler os 5 primeiros livros, você vai identificar muita coisa interessante, ou basicamente o livro de Gênesis, a respeito dessa genealogia, mas é dali que eles julgam vir a sua linguagem étnica. Os judeus modernos têm um nome e também descendem do reino israelita de Judá, particularmente as tribos de Judá, Benjamim, Simeão e parcialmente Levi. Muitos israelitas se refugiaram no reino de Judá após o colapso do reino de Israel. Finalmente, Então, aqui nós temos... não dá para parar agora e explicar os termos históricos do que aconteceu, senão o vídeo fica imenso. Mas você pode estudar dentro da história, você vai ver o colapso, né, dos reinos ali da região que nós colocamos hoje como região de Israel, e você vai ver a separação desses reinos, como que foram feitas as junções das crenças, os tradicionalismos e tudo mais. É importante ler, é importante estudar essa parte, tá? Mas é importante ficarmos para nós aqui que esses refugiados do reino de Judá, após o colapso, eles... imagina, você está sendo perseguido, você está com problema, você está tendo problemas aonde você está vivendo, você vai se refugiar em outro lugar, né? E com isso você leva o seu tradicionalismo, a sua crença, você leva a sua fé. Finalmente, no judaísmo, o termo israelita é, em tempos gerais, usado para se referir a um membro leigo do grupo étnico-religioso judeu, em oposição a ordens sacerdotais de Kohanim e levitas. Em textos da lei judaica como Mishnah e Gemara,
O termo Yehudi, que significa judeu, raramente é usado, e em vez disto, o etnônimo israeli ou israelita é amplamente usado para se referir aos judeus. Samaritanos não são e nunca chamar-se judeus, Yehudim, mas geralmente se refere a si mesmos e para os judeus coletivamente como israelitas, e eles se descrevem como israelitas samaritanos. É uma briga antiga, né? Você pode estudar também na história, né? Dentro da historicidade bíblica também você consegue ver esses detalhes. Mas a compreensão que precisa de ficar aqui nessa última parte em que nós lemos é que os termos dentro do contexto, a palavra judeu, ela não é escriturística, ela não aparece dentro do contexto escriturístico. Por quê? Porque a referência seria Israel, que é o que nós temos escrito hoje. Tá? Nós já falamos sobre esses termos em outros vídeos lá anteriormente, mas para você compreender melhor aqui, o termo a ser utilizado, encontrado na parte escrita que eles se referem aqui, seria Israel e não judeu. Etimologia. O termo israelita é um nome inglês para os descendentes do patriarca bíblico Jacó nos tempos antigos, que é derivado do grego, que foi usado para traduzir o termo hebraico bíblico, Bnei Israel, como filhos de Israel ou filhos de Israel. Então, você tem uma adaptação, né? Eu trago agora lá de uma região distante, aqui para a América, eu trago uma história de um povo e eu vou usar uma terminologia na minha língua para aquele povo. O nome Israel aparece pela primeira vez na Bíblia hebraica em Gênesis capítulo 32, verso 29. Refere-se à renomeação de Jacó, que segundo a Bíblia lutou com o anjo que lhe deu uma bênção e o renomeou como Israel, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A Bíblia hebraica etimologiza o nome a partir de Isra, prevalecer sobre ou lutar com El. No entanto, a erudição moderna interpreta El como o sujeito, El, regras, lutas, de sarar, para governar, cognato de Sar, governante, acadiano, Sarru, governante, rei, que é provavelmente cognato com a raiz similar, Sara, lutou, contendeu. A terminologia ela é compreendida de acordo com as informações que você já contém. Então você tem um grupo dentro do contexto escriturístico, né, observando essa palavra que inclusive contém o nome de um dos panteões dos deuses cananeus nela, né? Israel contém um nome de um deus cananeu. Você observa dentro desse contexto que há a referência a uma pessoa que lutou com El, ou seja, com Deus, dentro do contexto bíblico, né? Dentro dessa compreensão. Já quando você parte dentro para uma outra compreensão, né? Uma compreensão erudita mais moderna, a palavra El ela já possui outro significado, né? Outra forma de compreensão, porque você muda a referência de pensamento. Então isso é muito natural e é o que nós estamos tentando mostrar para vocês aqui desde o início do vídeo, dessa série de vídeos, que vai depender muito do que foi armazenado na minha mente a compreensão ou a linha de pesquisa em que eu levo. O nome Israel aparece pela primeira vez em fontes não bíblicas. 1209 a.C. em uma inscrição do faraó egípcio Merneptah. A inscrição é muito breve e diz simplesmente: Israel está destruído e sua semente não. A inscrição se refere a um povo, não a um indivíduo ou estado-nação. 3 egiptólogos sugeriram que o nome Israel aparece em um relevo topográfico que data do período da 19ª dinastia, talvez durante o reinado de Ramsés II, o mesmo antes durante a 18ª dinastia. Esta leitura permanece controversa. Aqui à direita nós temos uma estela e segundo a arqueologia e a historicidade existe provas de que esse nome é existente,
que esse nome é antigo, é contemporâneo a toda a história contada a respeito do nome, a respeito das tribos. Então existe sim a registros que comprovam isso. Agora, entre interpretar a leitura e a pronúncia da palavra, aí são outros termos, né? Judá, judeu. O termo grego Iodaios, judeu, é um exônimo, originalmente referindo-se aos membros da tribo de Judá e, por extensão, aos habitantes do reino de Judá e da região da Judéia, e foi posteriormente adotado como uma autodesignação por pessoas da diáspora judaica que se identificaram como leais ao Deus de Israel e ao Templo de Jerusalém. Então, você percebe que num determinado momento da história, quando aparece essa nomenclatura judia, judaísmo, então você percebe que no momento em que ocorre a diáspora, em que as pessoas vão procurar um lugar seguro para ficar, você percebe que caminha com eles todo esse costume e todo esse tradicionalismo. E é através desse costume, desse tradicionalismo, que eles são identificados hoje em dia e são tidos como povo santo. Samaritanos que afirmam ser descendentes das tribos de Efraim e Manassés, mas Levi, através de Arão para Correns, tem o nome do reino israelita de Samaria, mas muitas autoridades judaicas contestam sua linhagem reivindicada, considerando-os como estrangeiros conquistados que foram colonizados na terra de Israel pelos assírios, como era a política típica da Síria para obliterar as identidades nacionais. Os termos judeus e samaritanos substituíram amplamente o título Filhos de Israel como etnônimo comumente usado para cada respectiva comunidade. É lógico que não seria diferente, né? Você tem tribos diferentes, partindo de um ponto de costumes e tradições, né? O judeu não considera o samaritano e o samaritano não considera o judeu como tribo, digamos assim, sagrada, como tribo originária ali dos israelitas. Mas ambos são considerados pela história, diferenças à parte, né? Fique a briga com eles, a gente está aqui analisando os costumes e as tradições, mas eles são tidos como membros dos filhos de Israel. Narrativa bíblica. A história israelita começa com alguns dos heróis culturais do povo judeu, os patriarcas. A Torá rastreia os israelitas até o patriarca Jacó, neto de Abraão, que foi renomeado como Israel após um incidente misterioso no qual ele lutou a noite toda com Deus ou um anjo. Os 12 filhos de Jacó em ordem de nascimento. Aqui nós temos então os 12 filhos, nós já comentamos isso lá em cima, né? Você pode ler posteriormente depois. Então a narrativa bíblica fala do surgimento desses israelitas a partir aí do seu pai Israel. Israelitas históricos, origens. Existem várias teorias que propõem as origens dos israelitas em grupos invasores, nômades, infiltrados ou emergindo de cananeus indígenas, expulsos das áreas urbanas mais ricas pela pobreza em busca de fortuna nas terras altas. Vários grupos etnicamente distintos de nômades itinerantes como Abiru e Shazu, registrados em textos egípcios como ativos em Edom e Canaã, podem ter sido relacionados aos israelitas posteriores, e que não exclui a possibilidade de que a maioria tenha suas origens em Canaã propriamente dita. O nome Yahweh, o Deus dos israelitas posteriores, pode indicar conexões com a região do Monte Seir e Edom. Então, hoje, quando você vai fazer uma rebusca dentro da história ou da arqueologia, você encontra essas referências e alguém que já caminhou por ali e já deixou registros arquivados para encontrar a origem desses grupos, né? Do grupo israelita, das suas miscigenações, né? Das pessoas que partiram dali. Então você encontra pessoas que caminharam por ali. Embora eu quero que você compreenda que as informações elas sempre serão direcionadas com aquele caminho em que o historiador estudou, e o grupo em que ele pesquisou, o que ele conseguiu arquivar, e ele sempre vai depender de alguém que escreveu ou que deixou algum fato registrado.
tá certo? Então não nos enganemos, é importante nós, porque hoje existe um levante, né? Eu mostrei ali a tribo no início do vídeo, o pessoal dizendo, não, o Brasil, o povo que veio para cá, tem tribo, tem determinada tribo no Brasil são os verdadeiros. Não se engane. Nós não podemos partir de um ponto de vista tendencioso ao observar essa é a tribo ou aquela. Todos nós dependemos de fatos históricos e arqueológicos. E todos esses fatos históricos e arqueológicos foram montados e registrados e feitos em cima, alguns em cima de fatos, ou uma parte deles de coisas concretas que aconteceram, mas o contexto de uma forma geral pode ser que não seja verdadeiro. Eu particularmente não acredito, né, que seja assim como é apresentado. Determinada tribo aqui no Brasil, a língua deles é a língua pura. Não, olha, nós vimos aqui no início do estudo que havia uma única linguagem e a linguagem deles foram confundidas. Não, o Criador não deixou ali escrito que ficou uma linguagem pura e sã ali. Não foi isso que nós encontramos, tá certo? Mas determinado filho de Noé não estava ali na torre no momento. Sim, eu compreendo, eu entendo tudo isso. Mas eu não consigo hoje, e eu acho que seja impossível você certificar e dizer, olha, essa aqui é a linguagem pura, sendo que você não tem nenhuma referência para isso. Tá certo? A opinião acadêmica predominante hoje é que os israelitas eram uma mistura de povos predominantemente indígenas de Canaã, embora uma matriz egípcia de povos também possa ter desempenhado um papel em sua etnogênese, com uma composição étnica semelhante à que em Amon, Edom e Moabe, incluindo Abiru e Jazu. A característica definidora que os distinguia das sociedades vizinhas era uma organização igualitária ferrenha focada na adoração de Yahweh, ao invés de mero parentesco. Então eles julgam que ambos, aqueles que se diziam de origem israelita, todos adoravam esse Yahweh, Yahvé, Yahvé, esse Deus que nós mostramos aqui para vocês, que esses caracteres, essa pronúncia não é de origem hebraica. Língua. A língua dos cananeus talvez possa ser melhor descrita como uma forma arcaica de hebraico, mantendo a mesma relação com o hebraico do Antigo Testamento que a língua de Chaucer, com o inglês moderno. Os cananeus também foram o primeiro povo, tanto quanto se sabe, a ter usado um alfabeto já no século XII a.C. A comparação aqui é feita com o inglês moderno que tem hoje com o inglês antigo, né? Hoje nós temos uma língua moderna que eles dizem ser a língua hebraica, que nós já mostramos que é judaica, e em comparação com a linguagem escriturística cananeia antiga. O nome Israel. O nome Israel aparece pela primeira vez em 1209 a.C., no final da Idade do Bronze final e no início do período que os arqueólogos e historiadores chamam de Idade do Ferro I, na estela de Merneptah, levantada pelo faraó egípcio Merneptah. A inscrição é muito breve. Saqueado é Canaã com todos os males, levado é Ashkelon, agarrado é Gezer, e Enoam é feito como aquilo que não existe. Israel está em Pósio, não tem semente. Uru ficou viúva por causa do Egito. Diferente das cidades nomeadas Ashkelon, Gezer e Enoam, que são escritas como marcador toponímico, Israel é escrito hieroglificamente como um determinativo demoníaco, indicando que a referência é a um grupo humano, variadamente localizado na Palestina Central ou nas terras altas de Samaria. Dependendo de quem vê, esse povo pode considerá-lo adorador de um Deus que não seja uma divindade verdadeira. Então, dependendo do historiador que vai escrever sobre esse povo ou de um outro povo que está o observando, vai entender que ele é um povo de origem demoníaca, né? Que o seu tradicionalismo, a sua fé é de origem demoníaca. Mas é o que nós estamos dizendo aqui. O que eu tenho em minha mente, a formação que eu tenho em minha mente, de repente
ela está muito direcionada e muito tendenciosa. Imagine um cristão olhando para um judeu não messiânico. A fé fica completamente estranha, porque o cristão nasceu num berço cristão e toda a informação sobre divindade que ele teve é cristã. Agora você imagina do outro lado um judeu analisando o cristianismo, sendo que toda a fé que ele recebeu é uma fé judaica. Então o cristianismo vai aparentar uma fé demoníaca. Por quê? Por causa da formação, e nós entendemos a partir daquilo que nós conhecemos. Pré-Estado, Idade do Ferro I e Monarquias, Idade do Ferro II. Nos 200 anos seguintes, do período da Idade do Ferro I, o número de aldeias das terras altas aumentou de 25 para mais de 300. A população assentada dobrou para 40 mil. Por volta do século X antes da Era Comum, um estado rudimentar emergiu nas terras altas do centro-norte, e no século IX este se tornou um reino. Assentamento nas terras altas no sul foi no mínimo do 12º ao 10º séculos antes de Cristo, mas um estado começou a surgir lá no século X ou IX, e de 850 a.C. em diante, uma série de inscrições são evidências de um reino ao qual seus vizinhos se referem como a casa de Davi. A arqueologia e a história faz suas referências e a catalogação, né, dos assentamentos, da formação dos povos, e é assim que nós encontramos. Da queda dos dois reinos a Bar Kokhba. No período do primeiro templo pré-exílico, o poder político da Judéia estava concentrado dentro da tribo de Judá. Israel era dominado pela tribo de Efraim e a casa de José, enquanto a Galiléia era associada à tribo de Naftali, a tribo mais eminente do norte de Israel. Após a destruição do reino de Israel e do reino de Judá, em 720 e 586 a.C. da Era Comum, respectivamente, os conceitos de judeu e samaritano substituíram gradualmente o judeu e o israelita. Na época do reino de Israel, a Galiléia era povoada por tribos do norte de Israel, mas após exílio na Babilônia, a região tornou-se judia. 4 séculos depois que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, o reino asmoneu foi estabelecido, consistindo em 3 regiões, Judéia, Samaria e Galiléia. Imagine que cada um com a sua vertente de pensamento, cada um com sua forma de entender o que é sagrado e o que é correto, vão se juntando, vão se agrupando e fazendo a segregação como nós encontramos na história. 4 séculos depois que os judeus... Já li essa parte, né? Durante o período do Segundo Templo, as relações entre judeus e samaritanos permaneceram tensas. Em 120 a.C. da Era Comum, o rei Asmoneu e Ohanã Hyrcanos destruiu o templo samaritano no Monte Gerizim, devido ao ressentimento entre os dois grupos sobre um desacordo sobre se o Monte Moriá, em Jerusalém, ou o Monte Gerizim, em Siquém, foi o local real de Aquedá e o escolhido lugar para o templo sagrado. Uma fonte de contenda que vinha crescendo desde que as duas casas da antiga monarquia unificada se dividiram pela primeira vez em 930 a.C. da Era Comum e que finalmente explodiu em guerra. 190 anos após a destruição do templo samaritano e da área circundante de Siquém, o general romano e futuro imperador Vespasiano lançou uma campanha militar para esmagar a revolta judaica de 66 Era Comum, que resultou em destruição do templo judeu em Jerusalém em 70 Era Comum, por seu filho Tito, e subsequente exílio de judeus na Judéia e da Galiléia em 135 Era Comum, após a revolta de Bar Kokhba. Imagine que eu sou um líder da época e a Mariane é uma líder de outras tribos. Ela diz, olha, o local sagrado é aqui. E eu digo, não, é cá. E ela diz, não, é ali. E eu digo, cá. E aí vira aquela briga que nós conhecemos, que existe dentro que nós acabamos de mencionar aqui dentro da história a respeito da localidade do templo, embora ambos tenham sido destruídos. Sobre a genética. Em 2000, Hammer conduziu um estudo com 1.371 homens e estabeleceu definitivamente que parte do pool genético paterno das comunidades judaicas na Europa, Norte, da África e Oriente Médio veio de uma população ancestral comum do Oriente Médio. Outro estudo, Nebel, 2001, observou: em comparação com os dados disponíveis de outras populações relevantes na região, descobriu-se que os judeus eram mais relacionados a grupos do norte do Crescente Fértil,
curdos, turcos e armênios, do que seus vizinhos árabes. Os autores descobriram que árabes, palestinos e beduínos diferiam de outras populações do Oriente Médio estudadas, principalmente em haplótipos 10 de alta frequência específicos não encontrados em grupos não árabes. Sugeriu que parte dessa diferença pode ser devida à migração e mistura da Península Arábica durante os últimos 2 milênios. Um estudo de 2004, por Shem, comparado os samaritanos a várias populações judaicas, incluindo judeus askenazes, judeus iraquianos, judeus líbios, judeus marroquinos e judeus iemitas, bem como drusos israelenses e palestinos, descobriram que a análise de componentes principais sugeriu uma ancestralidade comum de patrilinhagens samaritanas e judias. A maior parte do primeiro pode ser rastreada até um ancestral comum, no que é hoje identificado como o sumo sacerdote israelita herdado paternalmente, Kohanim, com um ancestral comum projetado na época da conquista assíria do reino de Israel. É muito tendencioso. O que eu quero concluir? Eu quero que você compreenda de uma vez por todas que não tem como identificar esse povo ou aquele como sendo o povo que descende do Criador a partir da genética, ou seja, do sangue. Quem me garante que eu tenho mumificado lá um descendente direto de Abraão, de Moisés? Não tem, a gente não consegue isso, né? A gente não tem como fazer esse tipo de observação hoje. Então, pela genética, eu posso indicar, de acordo com a minha crença, determinado camarada como sendo um líder, e a partir dele eu posso dizer, não, esse camarada aqui ele era um descendente direto, então vamos observar a partir da genética dele. Isso pode ser uma teoria, mas ela não diz que é correta. Há uns tempos atrás a gente via uns vídeos aí na internet de que estavam se preparando para construir o terceiro templo, estavam rebuscando na historicidade, nos registros dele, o sangue dos levitas para que fosse composta novamente esse grupo de pessoas para cuidar do templo. Não tem como fazer isso. Você vê como que é o uso dos termos utilizados aqui para fazer a busca genética. O que precisamos deixar claro aqui é que o primeiro vídeo nós mostramos historicamente, arqueologicamente e dentro do contexto escriturístico com o que temos, tá? É o que temos em mãos para trabalhar no momento. Nós mostramos que de maneira nenhuma os caracteres são hebraicos, e sim de uma fé judaica. Nós não queremos afrontar a fé judaica, a fé cristã, nós não queremos fazer isso. Esse não é o nosso interesse, porque nós não trabalhamos com sensacionalismo aqui no canal. O propósito da pauta colocada no primeiro, no segundo e agora no terceiro vídeo, por exemplo, que esse terceiro vídeo, nós queríamos concluir apresentando, finalizando aqui, que os israelitas, né, essa nomenclatura de povo, de tradição, recebeu inúmeras agregados de valores de cada povo que se colocou dentro desse costume, dessa etnia. Então, embora tenha ficado claro no primeiro vídeo que os caracteres que são apresentados hoje, falados como caracteres e língua hebraica, não é judaica, entende? E nós estamos colocando em pauta agora no terceiro vídeo, para finalizar essa projeção, que independente de judeus hoje, através talvez de sangue, de costumes e tradições colocadas por ele como uma tradição santa, esses não são os padrões que o Criador utiliza.
eu poderia utilizar um padrão cristão aqui e dizer, olha, como que eu vou reconhecer esse cristão? Eu reconheço assim, a vestimenta, costumes, o tipo de adoração. E eu posso usar também em termos judaicos. Ninguém aqui está dizendo que vestir, calçar, usar isso ou aquilo, ou adorar dessa forma, está certo ou errado. Nós só estamos colocando que essa adoração apresentada como judaica não é a adoração hebraica. Isso nós estamos afirmando. E nós estamos afirmando também que carregar o termo de vida Yahudi, Yahudim, não é o termo apresentado como israelita, como descendente das 12 ou das 10 tribos de Israel. Nós mostramos aqui nesse último vídeo, acredito que de forma clara, não em muitos detalhes, mas você tem a capacidade, nós estamos dando recursos aqui para você estudar, ter a sua experiência pessoal, que carregar esse termo vai além de pertencer a uma das bandeiras colocadas pelas 12 tribos, né? a um dos brasões colocados por ele, ou a uma das suas tribos. Porque a vontade do Criador para a adoração vai além de pertencer a uma dessas tribos. Porque ela é única. Ela não pode ser agregada aos meus valores e remanejada ou refeita pela minha consciência ou pelo costume da minha casa. Ao contrário, nós estamos mostrando aqui que cada povo agregou aos seus conceitos, incluiu a nomenclatura do seu Deus na sua adoração, e não é isso que o Criador quer. O que o Criador procura é uma adoração correta, espírito e de retidão. É essa adoração que ele pede. E dentro do que nós temos encontrado hoje, que nós temos à disposição hoje, é exatamente isso que nós queremos colocar e finalizar nesse vídeo. Espero que você tenha compreendido. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Um forte abraço, até mais.